Eu vou começar de mansinho, assim, vou começar docinho, para ele não fugir mesmo. Vai lá, professora. Então, como é, professora? Tá bom. Como Vamos é que botar ele foi grande aqui, ó. Peraí, ó. isso? Botar ele grande. Ó. Como surge o Betete, o jornalista da saúde, essa plataforma online? Como surge essa ideia de falar sobre assuntos de saúde na tua vida? Para falar a verdade, Uhum. Se quiser por, mentir também, pregui- tudo bem. por preguiça, o Fernando Betete, jornalista da saúde, é um misto de preguiça e de curiosidade. Lá atrás, quando repórter de rua, eu tinha que fazer matérias todos os dias. Então, era acidente de trânsito, era um vagabundo que ia preso, era o prefeito que ia inaugurar ali uma placa de trânsito. Então, todo dia tinha que fazer uma matéria, fazer uma entrevista, né? O pão aumentou, o leite aumentou, a gasolina aumentou. E eu trabalhava numa TV a cabo, né? Foi a primeira TV a cabo do Brasil, E tinha que fazer pauta todo dia. E aí, isso era, para quem trabalha com jornalismo, por mais que você goste, tinha matérias que eram interessantes e tinha matérias que não eram interessantes, né? Uhum. Mas olha como que a vida, hoje, eu consigo olhar lá para trás e entender perfeitamente essa trajetória. Eu fui visitar um amigo meu num hospital que estava internado. Problema lá, estava internado, vou visitar um amigo no hospital. E eu passei ali nos corredores, tinha aquele corredor chamado, que tinha a porta centro cirúrgico. E a hora que eu passei por aquele corredor, eu vi uma série de pessoas sentadas, esperando, e toda hora ali, indo na porta do centro cirúrgico. Batia, perguntava para a enfermeira, queria tirar alguma informação. E eu olhei aquilo ali, eu falei, nossa, o que as pessoas estão tão interessadas? Lógico que eu imaginei, curiosidade, o paciente foi operado, o tio foi operado, a mãe foi operada, o filho foi operado, eu queria saber informações. Naquela hora que eu passei pelo corredor do centro cirúrgico, eu falei, e se eu entrar com uma câmera lá dentro do centro cirúrgico e mostrar? Nós estamos falando de praticamente 30 anos atrás. Hoje você vê séries de cirurgia, você vê na Discovery, né, programas de centro cirúrgico, de obesidade, tudo. Hoje você vê isso, né? Há 10, 15 anos tem isso aí no máximo. O Fernando Betete observou isso praticamente há 30 anos atrás. E eu fiz isso. Aí eu pedi autorização, lógico, cidade, a gente conhecia aí os médicos e tal. Falou, doutor, posso filmar uma cirurgia? Expliquei toda a situação para ele, que ia fazer uma reportagem. Ele autorizou. Aí eu entrei dentro do centro cirúrgico para fazer uma cobertura, uma cirurgia de histerectomia, que é a retirada do útero através de vídeo. E quando eu entrei, foi eu e o meu irmão era cinegrafista na época, e eu sempre gostei da área de saúde. Tanto é que eu queria ser médico, eu estudei para ser médico, cursinho, essa questão toda. Mas quando eu estava ali no cursinho, meu pai faleceu, aí eu tive que trabalhar. E aí o médico ali, o pretenso médico, eu larguei o meu sonho para poder trabalhar, para poder sobreviver, né? Eu era ali o arrimo de família. Bom, mas para resumir a história, aí entramos dentro do centro cirúrgico, como eu estudava muito a questão da biologia, eu comecei a fazer a narração de todo o processo cirúrgico, né? E fui perguntando ali para o cirurgião. E gravamos essa matéria e eu mostrei tudo. Eu mostrei tudo há quase 30 anos atrás e coloquei tudo sem censura, sem nenhuma censura, absolutamente nenhuma censura. Hoje talvez eu não conseguiria. Sem nenhuma censura, há 30 anos atrás, uma cirurgia de esterectomia. Coloquei no ar e no outro dia o telefone não parava. Você imagina você, há 30 anos, né, atrás, você assistir um programa desse mostrando tudo, literalmente tudo.
A televisão recebeu milhares de telefonemas, o que é isso, o que é isso, que passa, que hora que vai passar a reprise, deu toda aquela repercussão, né? Eu falei, poxa, peraí. E aí, como era uma cirurgia, quando eu fazia uma reportagem de acidente de trânsito ou de um bandido que era preso, no outro dia tinha que fazer outro acidente de trânsito e outro bandido que era preso. No caso da saúde, eu podia reprisar. Aí eu reprisava uma semana, reprisava 2 semanas, 3 semanas, porque talvez vocês, né, ou quem da nossa audiência estiver assistindo, aí eu queria assistir uma cirurgia de esterectomia. E talvez aquela cirurgia que foi gravada há 30 anos atrás, ela poderia ser transmitida hoje. Ou seja, então essa foi a semente do repórter saúde, do Fernando Betete, do jornalista especializado em saúde, que foi esse tremendo sucesso, essa tremenda repercussão, assim que foi colocada no ar. De lá, quando eu tive essa ideia, eu parei com as matérias de rua, matérias políticas, né? E comecei a fazer vários programas. No final das contas, foram ao ar quase 200 programas de cirurgias, 200 documentários de cirurgia, desde uma unha encravada até a primeira cirurgia de Parkinson, feita aqui em Maringá, na Santa Casa, onde o paciente estava acordado com um tremor e através de um microchip, o microchip do Elon já estava há 30 anos lá, com o microchip colocou no cérebro e ele acordado, consciente, um neurocirurgião ia fazendo o ajuste até a mão dele parar por completo. Então, isso é um pequeno resumo aí de 15 anos na área de reportagens, de televisão, na área da saúde. E dessa maneira, eu consegui aí, com toda essa bagagem dentro de um centro cirúrgico, estudando cada pauta, estudando cada cirurgia, conversando com o médico, conversando com o paciente, conversando com o anestesista, conversando com o pessoal da enfermagem, o pessoal de UTI, eu vivia ali, eu já chegava, o pessoal já me conhecia, eu já entrava ali, já me paramentava todo e comecei ali a respirar esse ar do centro cirúrgico. Até que, olha, se vocês não me pararem, eu vou dar uma de Dini aqui, eu vou falar sem parar, hein? Então, vejo vai, pode ir, vai. Eu vou dar um troco aqui para a Dini agora. Manda. Até que a famosa dor de cotovelo. Por isso que eu tenho uma frase muito forte que eu falo aqui nas minhas matérias: médico não é Deus. Médico não é Deus. Médico não é Deus. Até que um médico, com esse cotovelo dolorido, me denunciou para o Conselho Regional de Medicina, onde já se viu, nobres colegas, um repórter entrar dentro de um centro cirúrgico e mostrar a cirurgia, mostra sangue, mostra todo o procedimento. E aí, eu fui convidado, né? Não fui intimado, porque eu sou jornalista, para comparecer a essa sessão. Mas como vocês já me conhecem, eu sou uma pessoa do bem, tá bem, eu vou lá no conselho e falo qual que é o meu objetivo, né? E aí eu fui praticamente massacrado, né, pelos médicos, que isso era antiético, né, que não podia ser mostrado. Bom, primeiro que eu não entrava com uma arma no centro cirúrgico para filmar a cirurgia. Então, eu pedi autorização para o hospital, eu pedi autorização para os pacientes ou para os familiares do paciente, quando tinha alguma cirurgia de última hora, a gente pedia. E também nunca era identificado o paciente. Era identificado um fígado, era identificado um estômago, era identificado um cérebro, era identificado um fêmur, né? Mas o paciente, era identificado um pedaço de útero. O paciente em si, na maioria das vezes, nunca era identificado. Dependendo do órgão, nem sabia se era mulher ou se era homem, no caso.
E aí eles me fizeram uma pressão para acabar com o programa. E, logicamente, através do lobby desses médicos. Mas vocês querem saber por que eles fizeram isso? Pelo seguinte: quando eu filmava o médico X fazendo uma cirurgia, no outro dia, a clínica desse médico X lotava. Porque naquela época a televisão tinha aquele poder. Ah, se o Fernando Betete está entrevistando o Dr. X, estou falando muito X hoje, né? Mas não é por causa do Elon, né? É por causa da Expand aqui. Então, o Dr. X deve ser bom. E aí, logicamente, a clínica dele lotava e tinha toda aquela repercussão daquela cirurgia junto aos colegas médicos. Agora, eu convidava todos os médicos, todos os médicos. Agora, qual é aquele médico? E aí, vocês conhecem muito bem a estrutura da psicologia humana, né? Tem médico que é mais seguro, tem médico que é mais competente, como tudo na vida, né? Tem jornalista melhor do que eu, tem jornalista igual a eu, tem jornalista talvez um pouco. Então, tem de todo tipo. E o médico também se encaixa. Então, quem reclamou era o quê? Eram os médicos que não aceitavam fazer a reportagem comigo, não sei por qual motivo, né? Porque é um momento de tensão. E eu vou contar até aqui alguns pequenos bastidores, né? Eu presenciei várias intercorrências. Então, todo mundo que faz um procedimento cirúrgico, o médico alerta, olha, não é uma cirurgia simples, mas corre-se um pequeno risco, né? Sempre eles falam isso. E eu presenciei várias intercorrências, né? Intercorrências cinematográficas. Sim, cinematográficas, aquelas coisas de série de televisão, aquela correria toda dentro do centro cirúrgico, por algumas intercorrências, né? Alguns erros absurdos que aconteciam e que é passível de acontecer, mas sempre, todas as vezes, eu desligava a câmera e saía do centro cirúrgico, porque é um momento tenso, ele está ali sob trabalho e a gente tinha que, logicamente, obedecer, respeitar, melhor dizendo, respeitar aquele momento do cirurgião. E dessa maneira também cresceu muito a minha credibilidade, porque eu também fui defendido por muitos profissionais, por cirurgiões, que relataram isso lá nessa reunião, né? Não, o Fernando é um jornalista sério, é um jornalista ético. Então, ele está ali para mostrar o processo cirúrgico, o tempo cirúrgico, até como forma de levar essa informação para o público e acalmar, né, esse público que está sempre ansioso. Como que é feita uma cirurgia cardíaca a céu aberto? Eu mostrava tudo. E também mostrava o depois. A pessoa, ela foi operada porque ela comia muita picanha e tomava cerveja, né? Picanha e cerveja. Naquela época tinha picanha e cerveja. Hoje já, não sei, hoje está um pouco mais difícil. Aí depois eu mostrava o depois, ele também, depois do coração reformado, recalchutado, comendo picanha e tomando cerveja. Então, foi uma época muito, muito interessante. Aí está a semente do Fernando Betete, repórter saúde. Eu tô aqui, eu tô me vendo nessa tua trajetória, Fernando, essa coisa de estar nesse ambiente e também, ao mesmo tempo, quebrando muito paradigma, porque dentro das áreas médicas, de modo geral, o centro cirúrgico é quase como o campo sagrado, né? Sim. É o local mais restrito e realmente qualquer procedimento cirúrgico sempre vai ter tensão, né? Seja em qual espécie for, sempre é um momento de tensão. É um momento em que literalmente a vida do paciente está nas mãos da equipe médica, não só do médico cirurgião, mas de toda a equipe médica, da equipe da anestesista. Então é realmente um momento muito, muito tenso. E então realmente se entende até, né, sendo veterinária, sendo uma parte semelhante, né, da parte médica, até de entender essa rejeição de alguns médicos de mostrar o que passa lá dentro, porque realmente é um momento em que todos são iguais ali, todos são absolutamente humanos e falíveis, e isso quebra muito o paradigma, né? Então realmente foi uma cutucada num vespeiro isso aí.
E mexe com o ego, né? Mexe muito com o ego também. Por outro lado, a gente tem toda essa parte da responsabilidade e tem a outra parte também do que, assim, não pode errar, né? Porque você sabe uma coisa, Fernando, que é engraçado? Eu estava fazendo um comentário outro dia justamente sobre essa questão dos paradigmas, dos parâmetros, de toda essa padronização que a gente chama de formatação da matriz. Né? Falando aqui no canal das Maricotas com a nossa linguagem, na formatação, nós não fomos educados e adestrados, a palavra melhor é adestramento mesmo, a assumirmos as nossas responsabilidades. E outra, tudo que a gente faz é para você não se sentir fraco. A gente não pode se mostrar fraco. Você assumir os teus sentimentos é sinal de fraqueza. Por que hoje, você, com essa vasta experiência na saúde, trazendo N profissionais, a gente sabe que, assim, 10 entre 10 pessoas estão tomando ansiolítico, antidepressivo, a coisa está, assim, desenfreada, de todas as formas, né? As pessoas não estão aguentando, estão saindo fora da casinha, literalmente. Então, quando você pega toda essa premissa e você olha o que fazem, é porque, assim, você não pode... você dizer que você tem alguma limitação é demonstrar fraqueza, né? Se colocar de uma forma como se você fosse um alvo para outras pessoas e para a própria sociedade, para a própria construção do sistema. E, então, hoje nós temos aí... eu falo que são carimbos, tatuagens, né, que colocam na gente estigmas de todas as formas. Para tudo hoje tem nome, né? Você não pode fazer uma coisa diferente que você já tem TDAH. Você, né, se você está ansioso, você já sofre de síndrome do pânico. Então, assim, já vão taxando você de uma forma... Não, e toma um remedinho, toma um remedinho, toma um remedinho. Onde é que a gente chega com isso? Né? Numa sociedade doente, onde nós vemos as pessoas dependentes cada vez mais do sistema, cada vez mais fracas, né? E quando você vem por outro lado e você quebra esses parâmetros, e aí é onde eu vou pedir para você entrar nisso, que é justamente pegar essa medicina integrativa, que a gente sabe que essa medicina que a gente conhece, que está atuando aí, com todo respeito, tem 120, 150 anos,